Tudo bem? Essa daqui é a aula 9. Nós vamos falar sobre o que é trabalho e, na verdade, o trabalho de uma força, né? A gente vai esclarecer esse termo exatamente mais pra frente. E também sobre potência. Vão ter mais alguns assuntos pro final, vai abordar bastante conteúdo, bastante conceitos novos. E eles vão ser bastante importantes para uma aula que eu estou montando mais pra frente, que vai meio que somar tudo que a gente viu até agora e aplicar num problema que parece muito difícil. Então, sobre trabalho, né? A gente costuma pensar em pessoas como realizando trabalhos, né, serviços. Então, um pedreiro, um padreiro, principalmente mecânico, né, muitas vezes a gente costuma pensar em trabalhos braçais quando a gente pensa na palavra trabalho, né, ainda mais no contexto que nós estamos de física. Mas quando nós estamos na física mesmo, o que a gente fala de trabalho é que ele é realizado por uma força. Então, existe uma força F e ela vai realizar um trabalho em cima de algum corpo, né? Então, a gente vai definir exatamente o que significa isso e como que a gente pode aplicar isso em problemas físicos para tirar certas propriedades que vão ser relevantes para o nosso estudo, né? Então, o trabalho, ele é uma grandeza escalar, mas a gente precisa pensar vetorialmente ainda para entender ela, né? Porque é o seguinte, o, o trabalho é uma força, né? Ele depende de uma força e ele vai depender de um deslocamento D, que é também um deslocamento vetorial. Então a gente vai fazer, basicamente, usar módulos dessas coisas, né? A gente vai trabalhar com vetores, mas a gente vai tirar uma grandeza escalar no final. Então, como caso mais simples, né, vamos pensar numa força que seja paralela ou alinhada ao deslocamento. Então, nós temos um corpo, né, uma superfície aqui. Então, deixa eu fazer de outra cor, para ficar mais evidente o que está acontecendo. Tem esse corpo, e aí tem uma força F, que está puxando ele para a direita. E esse corpo, ele está se movimentando com uma velocidade v para a direita, né? Ou seja, o que está acontecendo é, tem uma força que está agindo sobre esse corpo e ele está acelerando, né? Ou mantendo a mesma velocidade, né? Mas ele está indo para a direita. Então ele tem um deslocamento d vetorial, que é este vetor x aqui, né? Esse vetor no sentido x aqui. Quando a gente tem uma força que é desse sentido, que ela é paralela ao vetor de deslocamento, né? O vetor de deslocamento vai estar aqui, que ele vai começar nesse ponto aqui e terminar num ponto aqui, por exemplo, né? Quando ela é paralela ou alinhada ao vetor de deslocamento, a gente calcula o trabalho, que a gente vai usar essa letra tal aqui. Essa letra aqui a gente comumente abrevia, né, usa como uma letra de trabalho na física. Vai ser F vezes D. Então, elas são grandezas vetoriais, então a gente vai trabalhar com o módulo delas. Ok? Multiplicar a intensidade da força pelo deslocamento que ocorreu. Então, o que acontece é, a força, a gente mede ela em newtons e deslocamento em metros. A unidade que nós tiramos, então, é que tal é medido em newton metros, ou a gente chama isso aqui também de joule. Joule vai usar a letra J. A gente vai ver um pouquinho mais do que é essa energia, talvez vocês já tenham essa grandeza, desculpa, talvez você já tenha alguma ideia do que isso aqui representa, mas vai ser interessante para a discussão que vem à frente com essa perspectiva, né? Agora, esse trabalho, ele pode tanto ser positivo quanto negativo, né? Então, por exemplo, neste caso aqui que a gente estava pensando, né? A gente, da mesma maneira, né? Vamos pensar numa pessoa que está puxando uma caixa pelo chão e tem atrito. Então, temos o chão aqui, tem uma caixa, e aí tem uma pessoa puxando essa caixa, né? Imagina que isso aqui é uma corda, por exemplo. Essa pessoa, ela faz uma força F para puxar essa caixa, né? E vai existir uma força Fat aqui atrás, puxando essa caixa para trás, né? Resistindo ao movimento. Então, a pessoa, ela realiza um trabalho motor, né? Ela realiza um trabalho que a gente chama de motor porque ele é a favor do movimento da caixa. Ele está
causando o movimento, né? Ele está incrementando o movimento para a direita, né? A gente está assumindo que a pessoa está puxando a caixa para cá, né? Ela tem uma velocidade v nesse sentido. E a força de atrito, ela realiza um trabalho resistente, que é contra o sentido de movimento da caixa, né? Então, apesar de a gente calcular isso aqui, né, com base nos módulos dessas forças, né, é importante tomar noção de que existe uma orientação aqui. O escalar ele é positivo ou negativo a depender dessa orientação que a gente tem, né? A gente tem um referencial aqui. Então, essa força aqui ela é positiva, essa aqui é negativa. A caixa está se mexendo no sentido positivo. Então, a força que age no positivo, ela está a favor do movimento. Essa daqui contra o movimento. Então, é por essa perspectiva, né? E vai fazer um pouco mais de sentido para frente, porque que ele ser positivo ou negativo, ele ser trabalho motor ou trabalho resistente, o que isso significa exatamente, né? Por que a gente está inventando isso? O que é trabalho? Trabalho e alguns dos conceitos que nós vamos ver para frente, eles são um pouquinho nebulosos de se entender, eu diria. Eles são difíceis de definir. Mas a ideia dele é uma espécie de energia gasta exclusivamente para a realização de um movimento, né? Então, quaisquer componentes da força que não contribuem diretamente com a direção do deslocamento, elas não afetam o cálculo do trabalho. E a gente vai ver exatamente como que a gente calcula o trabalho de uma força não alinhada, né? Então, o que acontece é, a gente tem essa ideia de energia gasta, né? Energia colocada no sistema. Essa é bem a ideia do que é o trabalho. Quando a gente realiza um trabalho sobre um corpo, nós estamos adicionando energia a esse corpo, né? E a gente vai ver também o que é essa palavra energia, que não é muito clara. Então, por exemplo, uma situação nada intuitiva que pode acontecer como a gente está lidando com grandezas vetoriais é que se você tiver, por exemplo, um carro, né? Digamos, tem um carro aqui. E ele está dando voltas numa pista redonda, né? Se ele tem uma força, por exemplo, uma força que é realizada pelo motor aqui dele, né? Ele tem um motor aqui dentro que realiza uma força F, ou seja, ele realiza um trabalho também. E ele dá essa volta completa na pista e volta para o ponto inicial. O trabalho que este motor fez no total, trabalho para ele sair deste ponto aqui, dar a volta completa e voltar exatamente para esse ponto, é zero. Assim como, né, a velocidade média dele nesse caso também foi igual a zero, porque ele saiu de um ponto para voltar para o mesmo ponto, né? Então, existem essas nuances quando a gente está pensando sobre o trabalho, porque pode parecer que não faz sentido, né? Obviamente ele realizou um movimento, o trabalho, ele realizou um gasto de energia, ele queimou o combustível para andar até aqui. Mas o trabalho não está exatamente querendo dizer isso, né? Ele está realmente só olhando o ponto inicial e o ponto final e avaliando com base em dois pontos separados o que aconteceu, né? Sem levar em conta o que acontece aqui no meio. Para forças não paralelas, como eu falei, a gente vai ter que recorrer a um pouquinho de trigonometria, né? Então, por exemplo, fazendo uso da mesma caixa que eu fiz nos outros exemplos, a gente tem essa caixa aqui, né? E aí, digamos que, ao invés de a gente puxar ela com uma força para cá, a gente puxa ela com uma força para cá, né? Essa é a força F que nós exercemos. Você pode pensar, por exemplo, um carrinho de compras, alguma coisa dessa, tipo, que você tem que você puxa de cima, né? Então você realiza uma força para cá, mas ele anda para cá, você não está querendo levantar ele, né? Então, de alguma forma, né, se a gente decompõe essa força F, ela tem uma componente Fy e uma componente Fx. Essa componente Fy,
caso ela seja maior do que a força peso, né? Então, fazer de verde também. Caso essa força Fy seja maior do que a força peso, essa caixa vai levantar, né? Caso contrário, a gente só diminui a força normal desse sistema. Então, a normal acaba menor, porque ela está fazendo menos contato, é como se a caixa fizesse menos contato com o solo, né? Então, podemos pensar, por exemplo, que essa Fy ela diminui o atrito, que ela diminui a força de contato entre o chão e a caixa. Mas essa Fx é a única que é responsável pelo deslocamento da caixa. Digamos que ela se mexe com uma velocidade v para a direita, a única que contribui para o trabalho da força F é a Fx. Então, se a gente pensa neste ângulo aqui, θ, nós podemos ver que Fx, ou melhor, podemos ver que F, que é a hipotenusa, é igual a vamos fazer assim. Se a gente pegar o cosseno de θ, isso daqui é igual a Fx, módulo disso aqui, né? Sobre o módulo de F. Quando a gente fala módulo, a gente está falando da intensidade, né? Então, sempre que a gente faz essas contas, a gente está levando em conta a intensidade dessas forças, né? Para fazer a relação trigonométrica. Então, Fx é igual a F vezes o cosseno de θ. Tudo bem? Assim, como é a Fx que contribui para o trabalho da nossa força F vai ser igual a F vezes cosseno θ vezes o deslocamento. Ok? Então, a gente tem que levar em conta essas projeções, porque o deslocamento ele acontece, né? A gente está assumindo que essa caixa ela fica no chão, esse deslocamento acontece aqui, no eixo X, né? Então a gente só leva em conta a componente da força que está no eixo X também. Então a gente faz cosseno. Obviamente eu poderia dar outro ângulo para vocês e vocês teriam que pensar na trigonometria, mas geralmente a maior parte das questões elas vão te dar este ângulo aqui e é esse o processo, né? Essa é a lógica de como resolver a questão. Também é interessante nessa parte, já que a gente está falando disso, pensar em qual que é a representação gráfica dessa situação, né? Porque quando a gente está falando de forças constantes, forças com um valor constante, né? Tipo esses exemplos todos que eu dei, essa força que eu desenhei, ela muda, né? O triângulo que eu fiz muda de tamanho se essa força muda de tamanho, né? Então, uma maneira que a gente tem de representar forças que mudam com o tempo é, por exemplo, com um gráfico. Então, a gente tem uma força em newtons e um deslocamento em metros. E aí a gente fala, por exemplo, que essa força começa em 4, e aí ela pode ficar assim por um tempo, cair, voltar a algum patamar. Ela pode até, por exemplo, ao invés de subir, descer, que seria aqui ela realiza trabalho motor e aqui ela realiza o oposto, né? Ela realiza trabalho de frenagem, né? Ela realiza, até esqueci exatamente qual o nome, trabalho resistente. Então, achando essas, por exemplo, achando a área destes gráficos, a gente pode ver que a área, digamos, vamos achar a área de um quadrado aqui, né? A gente pega este pedaço aqui, a gente olha essa figura aqui. Ela vai ter uma altura medida em força e uma base medida em distância. Então, a área deste gráfico aqui é numericamente igual ao trabalho do sistema, né? Da força no sistema. Então, a gente pode usar representações gráficas para somar várias figurazinhas, né? E encontrar o trabalho de uma força que varia conforme a trajetória, que é mais fácil, né? Do que, por exemplo, só com essa fórmula, a gente só consegue realmente calcular aqui, né? A gente está sempre assumindo que essa força ela é constante, tanto em direção quanto em intensidade. Se ela fosse variável, né, a gente cai, por exemplo, na situação onde
se ela fosse constante, a gente teria essa figura inteira. Como ela não é, falta um pedaço, né? Falta metade dela. Porque ela caiu linearmente aqui, né? Então, geralmente quando qualquer questão te der uma força que não é constante, uma força geral, uma força qualquer, ele vai te dar algum tipo de representação gráfica para que você calcule a área desse gráfico. E a área desse gráfico representa de maneira bastante direta o trabalho realizado pela força. Então, eu trouxe aqui uma questão, né, para a gente ver esse tipo de aplicação. Uma pequena esfera de massa 0,2 kg está presa à extremidade de um fio, de comprimento 0,8 metros, que tem a outra extremidade fixa num ponto O. Então, aqui tem a massa, a gente tem esse cabo aqui, que foi dado que o comprimento dele é 0,8 metros, né, e ele está preso aqui nessa superfície. Determine o trabalho que o peso da esfera realiza no deslocamento de A para B. Né? Então, essa daqui vai ser uma questão bastante interessante de se fazer, porque o deslocamento ele acontece, né, basicamente neste sentido aqui. Este é o vetor de deslocamento que a gente vai ter. Mas a força da gravidade, ela sempre é para baixo. Ok? Então, vamos lá. Dado que o pêndulo tem uma corda, né, isso aqui é basicamente um pêndulo, né? Então, essa corda aqui, ela não muda de tamanho entre estar aqui e aqui, né? Então, esse tamanho aqui também tem que ser 0,8 metros. O que significa que esse triângulo aqui é um triângulo equilátero. É um triângulo equilátero? Não, é um triângulo isósceles. Fazia muito tempo que eu não usava essa palavra. Então, estes dois ângulos são de 45 graus. Dessa mesma forma, o ângulo entre o deslocamento e a força da gravidade também é 45 graus, né? Essa questão aqui, ela dá bastante trabalho, né? Porque, ó, vamos lá. A gente sabe que o trabalho tal vai ser igual a força vezes cosseno de 45 vezes o deslocamento D, né? O módulo desse deslocamento que foi vetorial. Mas ele também não nos deu quanto que é esse deslocamento, né? Quanto que é essa intensidade do deslocamento. Pode ser o nosso primeiro passo. Então, a gente sabe que isso aqui... A gente sabe resolver por Pitágoras isso daqui, né? Que D vai ser igual a 0,8 ao quadrado mais 0,8 ao quadrado. Tudo bem? Então, D ao quadrado, né? Então, D ao quadrado é igual a 2 vezes 0,8 ao quadrado. 0,8 ao quadrado a gente pode escrever como 64 vezes 10 a menos 2. Isso porque 0,8 é 8 vezes 10 a menos 1. Então, se a gente faz o quadrado disso aqui tudo, né? Fica 8 vezes 8, que é 64. 10 a menos 1 vezes 10 a menos 1, que é 10 a menos 2. Então, isso aqui vai ficar claro por que eu escrevi desse jeito mais pra frente, ok? Por quê? Porque quando a gente acha o D fica... A raiz de 64 é 8. A raiz de 10 a menos 2 é 10 a menos 1. E isso tudo fica multiplicado por raiz de 2. Tudo bem? Essa raiz aqui, ela não é redutível facilmente à primeira instância, primeiro momento. Então a gente tem esse valor feio, mas as coisas vão se resolver. Por quê? Porque a nossa força é a força-peso, né? Então ela é m vezes g. O cosseno de 45 não foi dado no enunciado aqui, mas ele é raiz de 2 sobre 2, vezes aquela distância que a gente achou, 8 vezes 10 a menos 1, vezes raiz de 2. Bem, g é 10, né? Então, 10 e 10 a menos 1, isso aqui dá 1, né?
porque é 10 dividido por 10, né? 10 a menos 1 é dividir por 10. M, ele deu como 0,2 kg. E aí aqui a gente tem raiz de 2 e raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 vai dar 2. Sobre 2 também dá 1. Então, isso daqui vai dar 1,6 joules de trabalho. Tudo bem? Envolveu alguns passos trigonométricos, né? Envolveu a gente achar esse cosseno aqui pela tabelinha. Isso aqui é um valor que eu lembro. Isso aqui, geralmente as questões vão dar para vocês. Não se preocupem em decorar essas coisas. Mas também esse Pitágoras e o cosseno. E a gente vai ver como que essa questão poderia ser muito mais simples logo mais. Né? Nos slides pra frente. Logo mais ficou parecendo uma propaganda de Instagram. Existem dois casos notáveis que a gente consegue resolver muita coisa de maneira muito mais simples, né? Se a gente lembrar deles. Então, esses casos particulares que merecem alguma atenção são da força gravitacional e da força elástica, né? A gente chama essas forças de forças conservativas, pois nós vamos ver que elas não... Nesses processos de forças conservativas, a gente não perde energia ao ambiente, né? Ao contrário de forças dissipativas, como o atrito e a resistência do ar. Então, isso daqui é uma discussão que a gente vai ter um pouquinho mais aprofundada na próxima aula. É uma discussão muito complexa sobre o que são forças conservativas ou dissipativas. Deixa eu afastar esse celular daqui. Mas a gente vai ver que essas forças que são conservativas, elas são muito úteis. É muito útil saber que elas são conservativas, né? Por quê? A gente vê que o trabalho da força gravitacional, ele só depende da variação de altura desse corpo. Não importa de maneira alguma qual que foi a trajetória que o corpo fez para subir ou cair. Só importa a diferença de altura entre o ponto inicial e o ponto final dessa trajetória. Isso daqui é um ponto que, no geral, vocês vão ter que me concordar comigo e acreditar em mim que isso aqui é desse jeito. Mas a gente pode pensar da seguinte maneira, né? Eu vou desenhar aqui do lado do desenho do livro a situação mais óbvia, né? Que seria a gente ter um corpo que sai de A e vai para B, né? E aí ele só cai reto aqui. Ele cai direto, a altura H, toda de uma vez. O que a gente pode pensar é que como essa força gravitacional ela é conservativa, o processo de essa bolinha descer e subir para a mesma altura seria como se ela subir para cá, ela descer para cá e ela voltar para essa altura. A variação, o trabalho da força gravitacional, que aponta sempre só para baixo, força-peso, né? O trabalho seria nulo, né? Não se perde energia de levantar, descer e subir um objeto. Isso aqui não dissipa energia para o ambiente, né? Então, esse trabalho realmente não importa quão rápido, em qual ritmo, em qual ordem, em qual caminho que a bolinha faz para cair. Só importa realmente o trabalho da força-peso é igual a peso vezes H. Uma coisa notável de se perceber é que o trabalho da força-peso é P vezes H, só que ele é mais ou menos P vezes H. A gente falou muito aqui, eu falei muito, né, de uma bolinha caindo. Mas a bolinha também pode simplesmente subir essa trajetória, né? Então, quando a bolinha está subindo, a força-peso está apontando para baixo. A força-peso está agindo contra a trajetória de subida dessa partícula, né? Então, nessa situação, o trabalho seria negativo. Já quando a bolinha está caindo, quem está fazendo a bolinha cair é o próprio peso. Então, o trabalho dela é positivo. Tudo bem? Então, vai um pouco de interpretação da situação e do texto, saber qual sinal atribuir para essa força. Para esse trabalho, desculpa. Mas, no geral, a gente poderia voltar para aquela questão que a gente resolveu antes, que deu uma trabalheira, né? Essa daqui, e só olhar a variação de altura, o ΔH, neste caso, foi 0,8, porque
a gente pode falar que esse daqui é o ponto zero, né? E ela caiu até 0,8. Então, o trabalho seria P vezes H. Peso é mg, que é 10 vezes a massa, que é 0,2. A altura é 0,8. Ou seja, ficamos com 2 vezes 0,8, que é a mesma coisa que a gente teve aqui, e dá 1,6 Joule. Resolvemos a questão inteira com 3 linhas de conta, ao invés de toda essa tralha aqui, né? Então é só um sinal, né, um exemplo de como perceber que este caso aqui é um caso particular e que a força gravitacional é conservativa, nos conserva muito tempo de conta. Nos conserva muito pensamento. E aí entra uma força nova que a gente não discutiu até hoje, que vai aparecer algumas vezes nessa aula e na próxima, que é a força elástica. Então, a gente pode pensar numa mola qualquer aqui, a gente prende essa mola aqui, né? Tem um cabinho, por exemplo, então a gente prende essa mola na parede desse lado e a gente pode puxar ela nessa ponta aqui, né? Então, toda mola possui o que a gente chama de ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio dessa mola aqui é o tamanho que essa mola tem sem a gente perturbar ela, né? Sem a gente puxar, esticar ou fazer qualquer coisa com ela. É um ponto de equilíbrio, né? A gente chama isso aqui, por exemplo, de X. É melhor chamar de X não, mas a gente pode chamar isso aqui de Pzinho? Vamos chamar de Z, uma letra que a gente não usou ainda. Tá? Então, ela tem esse ponto de equilíbrio. Quando ela está estendida a uma distância Z, ela basicamente não está fazendo nada. Ela está parada, ela está em equilíbrio, ela está no tamanho que ela gosta de estar, né? Vamos antropomorfizar a mola. Então, todo deslocamento para além deste Z, a gente chama de X. Então, se a gente puxar ela até aqui, a gente chama isso de X. Se a gente puxar ela para trás, e se comprimir essa mola, a gente também chama isso aqui de X. Né? A gente mede essa distância de deslocamento além do ponto de equilíbrio. A gente também mede a dureza dessa mola com o que a gente chama de uma constante K. Constante K da mola. Talvez vocês lembrem dessa expressão, né? Basicamente, a constante K, ela mede quanta força você precisa fazer para deformar uma mola. Então, juntando essa constante K com esse X aqui, né, a gente tem que, segundo a lei de Hooke, que a força elástica é igual a K vezes X. K é unidades de Newton por metro. Quantos newtons eu preciso fazer para esticar tantos metros a mola? Como o X é medido em metros, então a gente tem uma força no final, né? Porque este metro cancela com esse, sobram-se newtons. Newtons são as unidades de força, né? Tudo bem? Então, essa força também é uma força conservativa. Nós vamos tratá-la como uma força conservativa. Para a gente calcular o trabalho que essa força elástica realiza, vamos lá. O truque que a gente, eu chamo de truque, mas o que a gente pode pensar é, vamos fazer um gráfico aqui. Por quê? A gente vê que a força elástica, ela depende desse deslocamento x, né? Então ela não é uma força constante. Quanto mais você puxar a mola, mais força essa mola vai fazer contra, né? Então talvez você já tenha tido essa experiência com molas no dia a dia, né? Difícil pensar em uma situação muito clara, mas vocês já viram aquelas maquininhas, aquelas molinhas de metal que você compra, é uma maquininha para você apertar, né? É uma maquininha de mão, é uma coisa tipo isso aqui, ó. É um cilindrozinho que conecta numa mola e aí você... Isso aqui ficou horrível, né? Mas é basicamente você segura isso aqui com sua mão e você aperta ele. E quanto mais você aperta, mais difícil fica continuar apertando isso daqui, né? Porque a força elástica, ela varia. Quanto mais você apertar isso aqui, mais essa mola vai... Quanto mais você diminuir essa distância aqui, mais essa mola aqui vai ficar estendida e mais força ela vai realizar contra o movimento, né? Então, se a gente faz um gráfico disso daqui,
a gente vai ter que a força elástica em newtons plotada em função do deslocamento em metros vai ficar uma coisa mais ou menos assim, né? Vai ficar uma função constante. Faz sentido? Por quê? Se a gente pegar um deslocamento, vamos fazer em verde, né? Acho que vai ficar mais claro. Se a gente pegar um ponto qualquer aqui, x, a força elástica nesse ponto vai ser kx. E, usando aquele mesmo truque de sempre, a gente pode calcular esta área aqui e achar o trabalho, né? A gente vai calcular essa área aqui. A gente vai falar que essa área ela é numericamente igual ao trabalho, que vai ser igual a... Bem, se a gente fizer x vezes kx, vai dar a área inteira deste quadrado, né? Que não é o que a gente quer. Então, a gente faz a área desse triângulo, ou simplesmente a gente pode pensar que a gente faz k vezes x vezes x, né? Porque é kx vezes x, e divide isso aqui por 2. Tudo bem? Porque é metade dessa figura, né? Ao invés de ser o quadrado, é metade do quadrado. Essa outra metade aqui a gente não usa. Então, o trabalho elástico ele é igual a kx ao quadrado sobre 2. Também medido em joules. Ok? Porque a gente tem kx, que é em newtons, vezes um deslocamento x, isso aqui dá joules, né? Isso aqui dá newton metros. Novamente, é necessário avaliar que esse gráfico aqui ele não só faz isso aqui, né? Ele meio que vem aqui para cá também, e você poderia ter valores negativos da força elástica com base em deslocamentos negativos, né? Então, o trabalho disso daqui é mais ou menos a depender de se você está esticando a mola ou comprimindo, vou fazer melhor, comprimindo a mola, né? Por quê? Quando você, voltando para esse desenho aqui, quando você comprime a mola, então digamos que a gente faz a mola ficar deste tamanho, ela faz força para cá, mas você está comprimindo ela para cá, né? Então, são sentidos opostos. Da mesma maneira, quando você estica a mola, você está puxando ela para cá e ela quer voltar para cá. Tudo bem? Então, a gente acaba tendo a seguinte configuração. Enquanto você faz essa força, né, enquanto você comprime a mola ou enquanto você estica a mola, a força elástica, o trabalho elástico, ele é de resistivo. Agora, quando você solta, ela volta para esse estado aqui, o estado de equilíbrio dela de distância z. Aí, nessa situação, o que acontece é a mola está fazendo o movimento dela mesma acontecer, né? Ela está se puxando para esse tamanho de volta, para esse tamanho original. Então, neste momento, quando ela está voltando para o seu tamanho de equilíbrio, a força elástica ela é motora e não resistível. Tudo bem? Aí eu trouxe uma questão para a gente ver, tentar entender, né, esse conceito. Considere o sistema elástico constituído por uma mola e de um pequeno bloco. A constante elástica da mola é igual a 50 Nm. Inicialmente, o sistema está em equilíbrio. A seguir, a mola é alongada, passando pelas posições A e B. Sejam as deformações XA, que é igual a essa distância OA, né? Então, ele está falando que isso daqui é 10 centímetros e que isso daqui, OB, é 20 centímetros. Ele quer saber o trabalho da força elástica nos deslocamentos de O para A. Então, de O para A, a gente está puxando esse bloco para cá, né? Então, a força elástica ela está realizando um trabalho resistivo, um trabalho negativo contra o nosso movimento que a gente está tentando fazer na mola.
Então, o trabalho vai ser igual a menos, bem, a força elástica vezes o deslocamento, né? Sobre 2, que a gente teve aqui na kx ao quadrado sobre 2. Então, vai ser igual a 50 Nm, que é o K que ele deu, vezes x, vamos lá. Como isso aqui está em Nm, e a gente tem uma distância em centímetros, a gente precisa converter isso aqui, né? Então, 10 centímetros é igual a 0,1 metros. Então, a gente tem 0,1 ao quadrado sobre 2. Se a gente fizer 50 por 2, isso aqui é 25, né? E 0,1 ao quadrado é 0,01. Então, o trabalho da força elástica vai ser uma coisa do tipo 0,25 joules. Tudo bem? E aí ele nos pede o trabalho de B para O. Então, de cá para cá. Agora, o trabalho ele é feito pela mola, né? É a favor, a mola está puxando para ela voltar para esse tamanho O. Então, o nosso trabalho vai ser positivo e vai ser igual a kx ao quadrado sobre 2. Novamente, k sobre 2 fica 25, né? Que é o 50 sobre 2. X ao quadrado vai ser 0,2 ao quadrado. Então, a gente pode escrever isso daqui como 2 vezes 0,1. Então, 2 ao quadrado é 4. Então, 4 vezes 25 dá 100. Vezes esse 0,1, que vai virar 0,01, a gente pode escrever ele como 10 a menos 2. Vocês podem ver isso? Porque 0,1 é igual a 1 sobre 10, que é igual a 10 a menos 1. Então, isso aqui ao quadrado vai ser igual a 10 a menos 2. Isso aqui é ao quadrado, né? Então, vai ser 10 vezes 10 a menos 2, que é igual a 1 joule. Ok? E aí ele pergunta qual que é o trabalho realizado de B para A. De B para A vai ser um trabalho novamente positivo, porque ele está puxando o bloco para cá, né? E a gente vai ter kx ao quadrado sobre 2. K sobre 2 é 25. O x, que foi movido aqui, é o 10, né? Então isso aqui é 0,1 ao quadrado, que é igual a 10 a menos 2. Então o trabalho é de 0,25 joules. Tudo certo? Agora, mudando um pouco de assunto, né? A gente vai falar sobre potência. Potência é um conceito muito fortemente linkado, né, ligado à ideia de trabalho. Ele mexe com o trabalho que foi realizado, a taxa, né, a velocidade, a quantidade de trabalho que é realizado em um dado período de tempo, né? Então, a gente pode pensar na potência média, né, como a potência média disso daqui sendo um trabalho sobre um ΔT qualquer. Então, é quanto trabalho foi realizado em um dado intervalo de tempo. E a gente também pode pensar no conceito, né, de a gente ter uma potência instantânea, que é aquela linguagem que eu lembro que eu falei para vocês no começo, que a gente não vai entrar a detalhes, mas se a gente tivesse um ΔT muito, muito pequenininho, seria essa razão de trabalho por ΔT. Esse limite onde o ΔT é muito pequeno. Então a gente basicamente pensa em, digamos que tem um intervalo ΔT e um trabalho que foi realizado dentro deste intervalo. Se a gente pega um pedacinho muito pequeno desse intervalo aqui, a gente consegue meio que pensar que o trabalho que foi realizado aqui é um trabalho instantâneo, né? Isso aqui é uma linguagem bastante complexa, mas é só para exemplificar a ideia de que a gente pode pensar tanto numa potência média quanto numa potência meio que
no momento, instantâneo, né? Dado que nós temos uma componente temporal associada ao trabalho, neste caso, né, porque a potência média é igual a tal sobre um ΔT, o que a gente tem é força vezes metro, né? Então a gente tem newtons vezes metro sobre segundo. Se a gente junta essas duas aqui, a gente tem newton vezes metro por segundo. Isso daqui é igual a força vezes velocidade, né? Faz sentido? Nesse caso, como a gente está tomando uma média, né, a gente vai basicamente pegar um ΔS sobre um ΔT, a gente tem uma velocidade média, né, dentro deste intervalo. A gente pegaria a velocidade no começo, no final, faz o delta, ou basicamente pega o deslocamento, né, o quanto espaço foi percorrido, em quanto tempo, e nós temos uma velocidade média. Tudo bem? Essa potência, né, a gente mede ela no nosso sistema internacional em watts, que é esse W. Então, vocês devem ter muita familiaridade com essa unidade, porque ela é muito importante no nosso dia a dia. A gente, por exemplo, quando você vai carregar o seu celular, você vê que o seu carregador ele tem tantos watts. O carregador do seu laptop, ou a tomada que você pluga a sua TV tem um consumo de energia, um rendimento, né? Uma potência de sei lá quantos watts. Porque watt é basicamente uma quantidade de trabalho por tempo, né? Que, como a gente falou que esse trabalho aqui está relacionado com energia de alguma maneira, a gente meio que tem uma taxa de energia por tempo, né? A gente meio que tem essa ideia de energia por tempo. A gente vai esclarecer essa ideia um pouco mais pra frente. Existem outras unidades alternativas, né? Tipo horsepower, que é usado em cavalos, ou cavalo-vapor, que também não sei se é usado para cavalo, para carros ou não. Eu sei muito pouco de carros, mas a gente basicamente não vai usar essas coisas. Se alguém te cobrar alguma coisa disso em alguma prova, algum exame, alguma coisa, muito provavelmente eles vão te dar a conversão de uma para outra, né? Mas é interessante saber porque você pode pesquisar a conversão de joules para horsepower, para cavalo-vapor, e ter uma ideia no sistema internacional, por exemplo, da potência do seu carro, do motor do seu carro, né? Então, a gente também pode definir uma nova unidade de trabalho pensando no watt, né? Porque a potência ela é igual a trabalho sobre ΔT, certo? Então, se a gente pensar em potência vezes ΔT, isso é igual a trabalho, né? Então, se a gente pegar este ΔT como sendo uma hora, a gente tem o que a gente chama de deixa eu ver. Se a gente pegar esse intervalo de tempo como sendo uma hora e a gente ajustar essa potência para ser medida em quilowatts, ou seja, a gente, ao invés de medir 1 watt individual, a gente vai medir milhares de watts, a gente cai na potência de quilowatt-hora. Né? Isso daqui é igual a joules. Mais especificamente, isso aqui é igual a 3,6. Um desses é igual a 3,6 vezes 10 a sexta joules. Né? É uma construção bem simples, é só você realmente substituir os valores das coisas aqui, substituir uma hora que é 3.600 segundos. Né? Então você chega nessa relação aqui. Você chega basicamente numa unidade de quilowatt-hora, que é uma unidade de trabalho. Né? A gente está definindo um trabalho, uma energia
em função de uma potência de algum processo, ok? Pode ser que apareça, sabendo interpretar que 1 kWh é uma energia, é um trabalho ao invés de uma potência, acho que é a parte mais importante, né? Saber que isso aqui pode ser usado como unidade e saber desembaralhar isso aqui e falar, não, eu sei que 1 kWh vai ser 1000 watts em 1 hora. Então isso aqui é igual a 1000 watts sobre 3,6 vezes 10 a sexta. No caso é multiplicado, né? Desculpa. Então isso aqui é vezes 1 hora. Então isso aqui vai ser 1000 watts vezes 3,6 vezes 10 a terceira. E aí você chega nesse valor aqui. Você consegue converter de cabeça, né? Pela beleza do sistema internacional, uma coisa na outra. Então, vamos fazer uma questão onde justamente a gente tem que fazer isso, né? A gente tem um motor de potência de 60 kW, e ele aciona um veículo por 30 minutos. Então, ele quer saber quanto trabalho foi realizado, ele quer saber a resposta tanto em joules quanto em kWh, ok? Então, em kWh é bem fácil, né? Porque a gente tem 60 kW e isso daqui foi feito em 30 minutos, que é igual a meia hora, né? Então, 60 vezes meio é igual a 30 kWh. Bem diretão, bem simples, ok? Já para joules, a gente pode usar esse resultado daqui, né? A gente parte desse resultado aqui, deste resultado aqui, a gente tem 30 vezes kW é igual a 10 a terceira watts, e hora é 3,6 vezes 10 a terceira, certo? Então a gente tem, isso daqui vai estar em watt vezes hora. Lembrando aqui de cima, watt vezes hora é joules, né? Então, isso daqui são joules. A gente vai ter, vamos ver, a gente pode pegar desse 30 aqui, pensar nele como um 3 vezes 10. Então a gente junta esse 10 com os outros 10, tem 10 a terceira, 10 a terceira, vai ficar 10 a sexta. Com mais um 10, 10 a sétima. 10 a sétima. E o número aqui na frente vai ser esse 3 vezes isso. Então, fazendo a conta rapidinho aqui, isso aqui vai dar 8, 1, 9, 10, coloca uma vírgula aqui, 10,8 vezes 10 a sétima joules. Tudo bem? Isso aqui não está em notação científica. A gente poderia escrever isso daqui como 1,08 vezes 10 a oitava joules em notação científica, para ficar bonitinho. E aí a gente entra também numa ideia da palavra rendimento, né? Essa daqui já começa a ficar um pouco mais óbvio, né? Acho que trabalho é um conceito bem abstrato. Quando a gente entra na ideia de potência, já começa a ficar um pouco mais tangível o que a gente está falando. E rendimento, na minha opinião, é uma ideia bem intuitiva, né? Ele invoca essa ideia de que há uma potência útil versus total, né? Um trabalho útil versus total. Então, quanto que foi produtivo de verdade, quanto que gerou o efeito que você queria versus tudo que você gastou, né? Então, o útil é exatamente isso, é aquilo que contribui para o fenômeno ou movimento desejado. Então, a gente pode pensar, por exemplo, num celular que ele esquenta muito durante o dia, enquanto você usa ele, e assim, uma boa parcela da sua bateria vira calor ao invés de alimentar os componentes, né, de rodar, por exemplo, o processador, né? Então, a gente diria que esse celular ele não tem um rendimento bom, né? A bateria dele não tem um rendimento bom, o funcionamento dele não tem um rendimento bom. Um carregador, por exemplo, que esquenta muito, pode ser que ele provavelmente gasta muito mais energia
esquentando do que realmente carregando o seu laptop, né? As analogias, elas são bem claras quando a gente fala de eletrônica, assim, né? Porque é bem palpável sentir aquele aquecimento e ninguém quer que o celular esquente, que o carregador esquente, né? Não é o ideal, né? Essas questões de eficiência, elas costumam ser bastante simples e diretas. Elas só pedem, por exemplo, a máquina tem 70% de eficiência e ela realizou um total de 1 kWh de trabalho. Então, quanto trabalho útil foi feito? São coisas bem regra de três, assim, né? Então, eu não trouxe nenhuma questão. Eu preferi partir para mais um conceito. Que esse daqui meio que vai fechar a aula, né? A gente está perto do final. E nem tão perto, né? Mas é sobre energia, né? Como que a gente define exatamente o que é energia? É um conceito muito difícil, né? É um daqueles que parece tão óbvio falar, eu sei o que é energia, né? Mas aí você acaba recorrendo a falar, por exemplo, o que é energia elétrica, o que é energia solar, o que é energia química, talvez. Mas definir puramente o que é energia é difícil, né? É complicado, não vem claramente para nossa cabeça, né? Infelizmente, eu não vou poder dar uma resposta muito satisfatória, mas, felizmente, a resposta não é satisfatória porque ninguém tem uma resposta satisfatória, basicamente. Se qualquer físico disser para vocês que ele sabe o que é energia, ele está mentindo, né? A gente tem uma definição clara do que energia faz, qual o papel dela nas coisas, mas o que ela é, por natureza, assim, o que é energia, não tem uma resposta para essa pergunta. Pelo menos a gente não tem uma resposta para essa pergunta. É uma pergunta muito difícil, é uma pergunta fundamental. Então, a gente vai usar agora na física a seguinte definição: energia envolve realização de trabalho. A gente mede energia em realização de trabalho. É por isso que o trabalho, a gente vai ver, tem a mesma unidade que energia. Joule é uma unidade de energia, né? Então, o primeiro exemplo de energia que a gente vai ver, né, e mais prominente, vai ser de energia cinética. Então, energia cinética, ela é a quantidade de energia obtida por um corpo dado o seu movimento, né? Então, quando um corpo ele adquire uma quantidade de movimento, quando ele obtém uma velocidade, ele adquire uma quantidade de energia que é representada pelo trabalho que foi feito para que ele chegasse até essa energia. Então, a gente pode achar a expressão que representa isso, né? A gente pode achar a expressão para energia cinética partindo de simplesmente, digamos que nós temos um corpo qualquer, né? Posso fazê-lo de vermelho, que vai ficar mais visível. Ele tem uma força Fr agindo sobre ele, uma força resultante qualquer, né? Então, essa força resultante, ela vai causar uma aceleração neste corpo, né? Porque a gente sabe que F igual m vezes a. Mas que tipo de aceleração que a gente vai obter? Se a gente escolher dois pontos arbitrários, né, nos quais essa força está agindo, a gente pode recorrer a Torricelli. Então, vamos desenhar o seguinte, né? A gente tem o corpo aqui no ponto A, e aí ele vai andar até um ponto B. Ok? Então, a velocidade em B ao quadrado, vamos fazer até assim, por Torricelli. A gente tem que a velocidade em B ao quadrado é igual a velocidade em A ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes a distância. Ok?
Se a gente escrever isso aqui em função da aceleração, né, isolando a aceleração, a gente vai ter o seguinte. A gente vai ter que VB ao quadrado menos VA ao quadrado. Isso aqui passa como um menos, né? E aí a gente tem tudo isso dividido por 2D. Essa é a expressão para a aceleração que o corpo vai sentir. Se a gente joga isso daqui basicamente nessa expressão aqui, né? Se a gente substitui, ou melhor, a gente pode partir direto para o trabalho, né? Então, vamos lá. Se a gente faz o trabalho realizado pela força nesse intervalo, a gente tem F vezes D. F vezes D vai ser M vezes VB ao quadrado menos VA ao quadrado sobre 2D vezes D. D cancela com D e a gente fica com trabalho igual a M sobre 2 VB ao quadrado menos VA ao quadrado. Ok? Falta, basicamente, a gente fazer um passo importante aqui, né? Deixa eu ver se a gente tem espaço. Oh, não temos muito. A gente vai dizer agora, na física, que o trabalho que a gente acabou de calcular, né? Esse trabalho aqui, ele é como a gente poderia escrever ele como um trabalho resultante, né? Um trabalho da força resultante. Um trabalho entre A e B. Este trabalho entre A e B, ele é igual a uma variação de energia cinética. Ok? Escrever um C um pouquinho melhor. A variação de energia cinética entre os pontos A e B é igual ao trabalho que foi realizado, que a gente calculou aqui, né? Então, limpando um pouquinho essa expressão, né? Se a gente parte do ponto onde, digamos que esse A aqui é um zero, né? Ele parte de uma energia, de uma velocidade zero no ponto a gente some com esse termo aqui e a gente fica aqui, a energia cinética de um corpo é igual a meio de mv quadrado. Isso aqui é uma expressão geral, considerando que o corpo partiu de uma velocidade v igual a zero no começo. Tudo bem? Isso aqui vale para qualquer corpo em movimento. Então, a gente vê aqui que o trabalho e a energia têm as mesmas unidades, né? Porque a gente só falou que o trabalho é igual a um delta de energia cinética, né? Eles têm a mesma unidade. De toda forma, eles são conceitos diferentes, mesmo tendo a mesma unidade. A variação da energia cinética entre dois instantes, ela é causada pelo trabalho que foi realizado entre esses dois pontos, né? Então, este trabalho motor, ele aumenta a energia cinética, enquanto o trabalho resistivo diminui a energia cinética. É importante diferenciar essas coisas porque, apesar de ter a mesma unidade, elas têm significados muito diferentes, né? Uma coisa causa a outra, né? A palavra causa é muito importante na física, né? Porque ela implica uma ordem necessária das coisas acontecerem, né? É o trabalho, né? Então, o trabalho foi realizado por uma força que implica numa variação de energia cinética. Não é a variação da energia cinética que causa um trabalho, né? Se houve uma variação de energia cinética, a gente sabe que teve um trabalho, mas ele não causa o trabalho, entende? Já para energia potencial, eu diria que é um termo ainda mais difícil de definir do que a energia normal, né, ou energia cinética. Então, para poder explicar este conceito para vocês, eu vou partir um pouco para um desenho, né, para uma analogia, para um caso, né? Então,
A gente pensa num corpo qualquer. Então aqui a gente tem o piso, né? E a gente tem um corpo qualquer aqui. Ele está sob a ação da gravidade. Então tem uma aceleração g aqui, né? O que quer dizer que ele sente uma força peso, P. E aí a gente pensa o seguinte, né? Tá, ele está a essa altura, digamos em vermelho, ele está sob essa altura H do solo, né? Então, não é como se ele tivesse energia cinética, porque a gente pode dizer que ele está aqui parado a essa altura, V igual a zero. Mas, caso nós soltássemos esse objeto, esse corpo, ele sentiria trabalho, a força-peso realizaria trabalho até que ele chegasse ao solo, certo? Então, este potencial de que trabalho seja realizado, essa ideia de que caso ele seja solto, esse objeto, existe trabalho a ser realizado, né? Existe trabalho em potencial, um tal. Inclusive, não só ele está em potencial, como é preciso imaginar que existe alguma outra força aqui que impede que esse objeto caia em queda livre, né? Ele está estável aqui com V igual a zero nessa altura. Uma vez que essa força é desligada, ele cai. Então, esse trabalho vai ser realizado automaticamente quando a gente deixar esse corpo solto, a Deus dará, né? Então, a gente define a energia potencial como o trabalho que a força gravitacional poderia realizar, neste caso, né? A gente vai entrar exatamente em como calcular essa energia potencial, tanto de gravitacional quanto de uma mola, né? Que são nossas duas forças conservativas. Melhor, vamos fazer aqui mesmo. Acho que. Então, o que nós temos, né? Nós temos que a energia potencial ela vai ser igual a força-peso, né? Que vai ser um mg deste corpo. E caso essa força seja realizada por toda a trajetória, ela seria realizada por uma altura h, né? Como nós vimos, o trabalho da força-peso independe da trajetória que o corpo segue. Só sabemos que, quando ele chegar no chão, ele não pode cair mais do que o chão. Então, o máximo que ele pode ser realizado aqui de força de trabalho é mgh. Então, a gente fala que a energia potencial deste sistema é mgh. É o máximo do trabalho que se pode realizar, digamos assim. Eu coloquei duas definições aqui que podem até parecer um pouco confusas, né, em vermelho e em preto, mas realmente para tentar martelar esse ponto de que é uma ideia útil, né, pensar nesse potencial de trabalho. Similarmente ao caso da energia, similarmente no caso da gravitacional, né, a gente tem a potencial elástica, que a gente calcula como um potencial, né, a possibilidade de que a força elástica realize um certo trabalho, né? Então, a gente teria, por exemplo, uma mola muito uniforme aqui que eu desenhei. A gente pode prender ela a um bloquinho qualquer que a gente vai usar para puxar essa coisa. Digamos que o ponto de equilíbrio dela era aqui. Então, a gente tem um deslocamento x. Tá? Da mesma maneira que a gente fez anteriormente, a gente só sabe que o trabalho dessa força aqui é kx ao quadrado sobre 2. Então, a energia potencial elástica, neste caso, é o trabalho máximo que essa força poderia realizar, que é kx ao quadrado sobre 2. Okay? É ela voltar para este ponto aqui.
né, para este zero, para esse ponto de equilíbrio, voltar a ter tamanho Z. Isso que a gente representa como energia potencial elástica. Okay? Então, eu falo que é importante referencial, né? Porque a gente precisa ter essa noção de, por exemplo, comparar a mola com o seu tamanho de repouso, ou a gravitacional, de medir alturas a partir do solo, né? Porque se a gente mede a altura até aqui, né, a gente acaba tendo que considerar que este pedacinho H maior não pode ser trafegado, né? Então, as coordenadas do sistema mudam, né? É mais fácil, nesses casos, colocar um sistema de coordenadas onde o zero é o chão, porque aí o nosso trabalho máximo que pode ser realizado é de zero até a altura H. Tudo bem? Só um ponto importante, né? A gente tem um certo facilitar da vida se a gente toma cuidado com essas coisas. Então agora a gente vai falar sobre um negócio chamado conservação da energia mecânica. Tá? Isso aqui é uma das ideias muito, muito importantes da física, né? Extremamente importante. Juntando a energia cinética e a potencial, a gente define a energia mecânica. Eu vou chamar de EM, mas tem, se eu não me engano, eu posso até olhar aqui rapidinho, talvez o livro chame de K. Deixa eu verificar rapidinho. Não, ele chama de EMEC. Ela vai ser igual a energia cinética mais energia potencial. Às vezes chamam a energia cinética de K, porque é kinetic energy, né, em inglês. É o termo em inglês. Mas, de toda forma, eu vou usar assim. Energia mecânica é igual a energia cinética mais a potencial. É só uma soma direta das duas. Mas isso é muito importante porque quando a gente tem um movimento qualquer sem forças dissipativas, é dado que a energia mecânica é sempre conservada. Sempre. Então essa energia mecânica do sistema, contanto que não tenham forças de atrito, resistências do ar e coisas do tipo, que tiram energia do sistema, né? Esta quantia aqui é constante. Então a gente pode basicamente brincar em converter energia cinética em potencial e potencial em cinética, contanto que o total das duas se mantenha igual. Certo? Essa é meio que a ideia. Elas se convertem uma na outra sem perda de energia. Então, contanto que não tenha nenhum outro fenômeno que retire energia do sistema, esta quantia se mantém igual. E a gente pode até pensar em verificar essa conservação, né? A gente pode pensar, por exemplo, em termos um corpo aqui, e aí a gente sabe que ele vai ter uma energia potencial gravitacional igual a mgh, certo? Caso ele caia a trajetória completa dele até o solo, ele vai chegar aqui perto do solo, vou desenhar aqui do lado, né? Ou melhor ainda, posso desenhar, né, que ele vai cair, e ele vai chegar aqui perto do solo com uma velocidade. Essa velocidade vai ser dada pela energia cinética dele, que vai ser meio de v quadrado, certo? E essa energia cinética, ela vai ser igual à energia potencial que ele tinha lá em cima. Por quê? Todo o trabalho que podia ser realizado pela força gravitacional foi realizado no valor dessa energia potencial. Então, o trabalho da força gravitacional causou a variação de energia cinética, né? Causou esse delta de energia cinética, que a gente avalia com essa fórmula. E a gente poderia muito bem pensar em, por exemplo,
Ao invés de uma bolinha simplesmente solta, a gente tem uma parede aqui, e aí vira tipo uma espécie de rampa aqui, e sobe novamente, né? Ficou bem feio. Essa bolinha ela poderia seguir essa trajetória aqui, né? E ela ia subir até esse ponto aqui novamente, contando que ela não sofresse ação de nenhum tipo de atrito, ou de nenhum tipo de resistência do ar, e ela ia chegar exatamente à mesma altura que ela estava antes, convertendo toda a energia cinética, né, por um trabalho negativo da força gravitacional, né, porque aí ia ser um trabalho para desacelerar a bolinha, que ia ser igual em módulo à variação de energia. Quer dizer, como ele é negativo, né, ele ia ser igual ao delta cinético. E como energia cinética é igual a... Vamos pensar assim, né? Se esta quantia se conserva, então a gente pode dizer que o delta de energia mecânica é igual, é igual a zero. Não há variação de energia mecânica. Ou seja, como o delta de energia mecânica é igual ao delta de energia cinética mais o delta de energia potencial, delta de energia cinética é igual a menos delta de energia potencial. Um é igual ao inverso do outro. Quando essa daqui aumenta, essa daqui diminui, e vice-versa. Então a gente pode simplesmente verificar que essa conservação acontece imaginando esse cenário. Como não tem forças dissipativas, é necessário que a bolinha suba de volta até a altura máxima dela. Ou seja, a gente consegue ter um sistema que fica convertendo energia potencial em cinética constantemente. Se isso fosse real, se isso existisse no mundo real, seria uma máquina de movimento perpétuo. Isso não acontece por muitas razões, mas é basicamente porque a gente tem forças dissipativas na natureza que impedem esse tipo de atitude, de fenômeno de acontecer. Mas é importante ter essa ideia da conservação de energia mecânica porque ela é uma boa aproximação para muitas situações, né? E ela nos permite fazer muitos cálculos com situações que são bastante complexas. Então, por hoje é só, por essa aula, né, é só. Eu acho que esse slide aqui ele vai valer pouco em função do que a gente vai conversar ainda, pelo que eu vi da enquete até agora, sexta-feira, né? Então, é isso por enquanto. Eu tenho a outra aula, a próxima aula de conteúdo gravada já, que vai ser sobre energias e adentrando um pouquinho mais nesses conceitos de energia mecânica e falando sobre quantidade de movimento, que vai ser fundamental para o resto do curso. Talvez para o resto do curso não, mas é uma ideia muito importante para a física no geral. Diria até que mais importante ou tão importante quanto a energia, né? Então, não deixei questões agora, porque eu vou meio que deixar as questões desse bloco de energia, trabalho e quantidade de movimento todas de uma vez juntas para vocês. Questões sugeridas, caso vocês queiram rever, testar o que vocês viram em aula, né? Então, é isso. Agradeço a atenção de vocês e bons estudos.